Salve, salve, colegas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina do Conhecimento, o podcast que traz a medicina das ampolas e bancadas para a nossa prática clínica. Medicina do Conhecimento é ciência viva e constante, informação acessível a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Desde 2005, somos um verdadeiro ecossistema digital em anestesia e medicina perioperatória. E, com muito orgulho, o primeiro podcast dedicado à anestesia no Brasil. No ar desde 22 de dezembro de 2015. E você pode ouvir esse primeiro episódio aqui mesmo, no seu agregador favorito. Vamos ao nosso episódio 178, com um novo formato, novas ideias e a mesma paixão por compartilhar conhecimento que transforma a sua prática médica. O resumo tem a nossa curadoria e foi gerado por IA generativa. Antes de começarmos, eu queria te convidar a ser um membro da nossa comunidade Medicina do Conhecimento e ser um membro VIP do blog do Anestesiador. Todo dia você recebe um resumo em texto, áudio e vídeo dos melhores artigos em medicina perioperatória. Tem um clube de leitura e posts sobre formação médica e qualidade de vida. E hoje a gente traz um tema que não é só atual, é obrigatório para quem vive a medicina real. As novas diretrizes internacionais da campanha Sobrevivendo à Sepse 2026. Se você está na emergência, na UTI ou no centro cirúrgico, isso aqui impacta diretamente o que você faz e principalmente o tempo em que você decide agir. Porque a mensagem central dessas novas diretrizes é clara: tempo e reconhecimento salvam vidas. O documento reforça algo que a gente já sente na prática, mas agora com ainda mais força. Identificar precocemente a sepse não é diferencial, é padrão mínimo de cuidado. E como fazer isso melhor? Eu te digo, com triagem estruturada, com protocolos funcionando de verdade, não só no papel, e com equipes alinhadas para agir rápido. Além disso, as diretrizes trazem pontos muito práticos. Ressuscitação hemodinâmica guiada e individualizada, uso mais criterioso e estratégico de antimicrobianos, suporte respiratório adequado ao perfil do paciente. Mas talvez um dos pontos mais interessantes seja a mudança de mentalidade. A sepse não termina quando o paciente sai da UTI. O cuidado continua na transição, na reabilitação, no impacto a longo prazo. E tudo isso baseado no sistema GRADE, que não olha só para a evidência pura, mas também para o que é aplicável, viável e relevante na nossa vida real. Ou seja, menos teoria desconectada e mais decisão clínica consciente. Eu te convido a escutar as novidades dessa diretriz tão importante publicada em 2026. O ambiente de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, é tipo uma sinfonia constante, né? Com certeza. Aquela coisa do som rítmico dos monitores, bomba de infusão. Exato. Bomba de infusão apitando mililitro por mililitro, os ventiladores inflando os pulmões. E assim, quando a fisiologia de um paciente desestabiliza, a expectativa geral da nossa medicina moderna é que tem uma precisão quase matemática para consertar o problema, sabe? Pois é. O monitor mostra que a pressão caiu, aí a gente ajusta a dose da droga vasoativa para cima. E o número na tela já responde na hora. Ação e reação, tudo direto. Mas olha, essa é uma visão bem mecanicista, né? Muito reconfortante do corpo humano. A medicina adora o que é visível, o que é quantificável e, principalmente, previsível. O problema, e a gente sabe bem disso na beira do leito, é que o corpo nem sempre opera como uma máquina de circuito fechado. E é exatamente aí que a gente entra num território super perigoso, que é a sepse. De repente, toda essa precisão matemática simplesmente dissolve. Some. Sim, vira fumaça.
o quadro deixa de ser uma falha isolada de um órgão e se torna uma síndrome complexa, sistêmica. E o diagnóstico nas primeiras horas, que são as mais críticas, é frequentemente bem obscuro. Porque a sepse meio que mascara os próprios rastros, né? Enquanto ela vai destruindo a função dos órgãos um a um. É o que a gente chama de navegar em águas turvas diagnósticas. Faz tempo que a sepse deixou de ser vista só como, uma infecção grave. Trata-se de uma resposta totalmente desregulada e caótica do próprio organismo do paciente. O sistema imunológico entra naquele estado de superativação, né? E causa danos colaterais absurdos, o que acaba levando à falência múltipla de órgãos. E claro, o tempo é o maior inimigo da equipe médica nesse cenário. Nossa, sem dúvida. E para navegar nessas águas turvas com a melhor bússola que a ciência tem hoje, nosso mergulho detalhado de hoje vai dissecar um documento que é, sem exagero, monumental. Com certeza. É um divisor de águas. E antes da gente mergulhar de cabeça, eu queria aproveitar para dar um recado super importante. Para todo mundo que já é assinante do blog do Anestesiador e que agora faz parte do ecossistema digital Medicina do Conhecimento, sejam muito bem-vindos. É incrível ter uma comunidade tão engajada aqui com a gente. É um prazer enorme estar falando para esse grupo focado em ciência de ponta. Então, o nosso material fonte hoje, que vai pautar as condutas nas UTIs e emergências pelo mundo todo, são as recém-lançadas diretrizes da Surviving Sepsis Campaign 2026. Elas foram publicadas simultaneamente nas revistas Critical Care Medicine e Intensive Care Medicine. E olha, a escala do problema justifica todo esse peso do documento. A sepse afeta mais ou menos 49 milhões de pessoas todo ano. 49 milhões? É muita gente. Muita gente. E causa cerca de 13 milhões de mortes globalmente. Então, o objetivo principal dessas novas diretrizes é entregar recomendações pautadas no mais alto rigor de evidências para o manejo de adultos com sepse. E o escopo é gigantesco, né? Pegando desde o pré-hospitalar até depois da alta. Exato. Vai daquele primeiro contato lá na ambulância até o acompanhamento super trabalhoso no período de recuperação pós-alta. A ideia não é só reduzir a mortalidade aguda ali no susto, mas repensar como a gente mitiga aquelas sequelas de longo prazo que simplesmente destroem a qualidade de vida de quem sobrevive. O que me levanta uma curiosidade imediata sobre, os bastidores de um projeto desse tamanho. Porque atualizar um protocolo de impacto global não é igual revisar o manual interno ali do hospital, né? Não, nem um pouco. A logística é outra. Como é que se constrói um consenso que tem que ser útil tanto para um centro de pesquisa multimilionário em Nova York quanto para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento lá no interior do Brasil? A metodologia do texto responde exatamente isso. Eles montaram um comitê com 69 especialistas de 23 países. E um dado metodológico que salta aos olhos e que eu achei fantástico é que 38% dos membros desse painel atuam ou já atuaram em países de baixa ou média renda. Nossa, isso faz toda a diferença, traz a realidade da escassez de recursos para a mesa. Traz aquela evidência real do que é faltar material, sabe? Para organizar as evidências, eles usaram o sistema GRADE, que o pessoal já conhece bem, que é uma forma rigorosa de classificar o grau de certeza da ciência. Mas o pulo do gato mesmo foi usar um framework chamado Evidence to Decision, a sigla ETD. Ah, tá. E o que esse framework faz de tão diferente na hora de avaliar um estudo clínico? O que muda na prática? Ele tira a ciência daquele vácuo estatístico frio, sabe? O ETD não fica olhando só para o valor de P, para a significância estatística de um ensaio clínico e pronto. Ele contextualiza, então. Exato. Ele obriga o painel a pesar o balanço entre os efeitos desejáveis e os danos, o custo, a intensidade do uso de recursos locais, se é viável implementar na vida real e até os valores e as preferências dos próprios pacientes. Caramba, isso me faz pensar numa analogia. Fazer uma diretriz global é meio que tentar afinar uma orquestra gigantesca, né? A partitura pode ser uma sinfonia perfeita, cheia da melhor ciência, mas a execução vai ser um desastre completo se metade dos músicos no palco não tiver um instrumento certo. Ou se a acústica do teatro for péssima. Pois é. Então, como é que o comitê resolveu essa diferença drástica de infraestrutura na hora de ditar as regras para o mundo todo? A saída deles foi estruturar o texto usando diferentes pesos de recomendação.
Então a gente tem as recomendações fortes, onde a diretriz usa o termo nós recomendamos. Isso é o padrão ouro. Ou seja, todo mundo deveria fazer. Isso. O benefício supera tão amplamente o risco que quase todo paciente tem que receber aquilo, não importa onde ele esteja. E do outro lado, tem as recomendações condicionais, que usam o termo nós sugerimos. Nessas, a intervenção até é boa para a maioria, mas o contexto clínico, a disponibilidade real de recursos do seu hospital e a decisão compartilhada pesam muito mais. Entendi. E tem mais alguma categoria? Tem sim. O documento também traz as declarações de boas práticas. São aquelas condutas que seria até antiético fazer um ensaio clínico randomizado para testar, sabe? Tipo lavar as mãos antes do procedimento? Exatamente. O benefício clínico na beira do leito é indiscutível e obrigatório, não precisa de um trial para provar. Perfeito. Bom, já que a gente mapeou o terreno, vamos entrar na prática clínica mesmo. E o primeiro grande choque dessas diretrizes de 2026 está logo na triagem. O que é SOFA rodou. Rodou bonito. O que é SOFA, que foi a grande estrela lá do Sepsis 3 alguns anos atrás, sofreu uma queda drástica de prestígio. Para quem está hospitalizado, a diretriz agora sugere ativamente o uso de ferramentas como o NIOS, o NIOS 2, o MELS ou até os velhos critérios de SIRS. E o que é SOFA foi deixado de lado na triagem inicial. O que explica isso? Por que abandonar uma ferramenta que parecia tão rápida na beira do leito? O grande problema do QSOFA é a função dele versus a performance real na triagem. Ele avalia 3 coisas rápidas, né? Alteração mental, pressão sistólica baixa e frequência respiratória alta. Ele se provou um excelente preditor de mortalidade. Ele acerta quem vai ter um desfecho ruim. Acerta em cheio. O problema é que prever mortalidade não é a mesma coisa que fazer uma triagem precoce. A sensibilidade do QSOFA é muito baixa. Então ele demora muito para dar o alerta. Muito. Quando o paciente finalmente pontua nesses critérios, a cascata inflamatória já devastou o organismo. O cara já está num estado super avançado de disfunção orgânica. Nossa. Ou seja, ele avisa que o navio está afundando quando a água já está lá no convés e não quando começa o primeiro vazamento no casco. E essas outras ferramentas, tipo o NIOS ou National Early Warning Score, o que eles fazem de diferente para pegar isso antes? O NIOS abre o leque. Ele incorpora um espectro muito maior de variáveis vitais. Além da respiração e da pressão, ele olha para a saturação de oxigênio, a necessidade de oxigênio suplementar, temperatura, frequência cardíaca. Só alterações bem mais sutis, né? Exato. Essas microalterações começam a piscar no radar horas antes daquele colapso macrohemodinâmico que o QSOFA fica lá esperando acontecer. Como o objetivo da triagem é justamente achar a janela de oportunidade terapêutica, o NIOS deixa a equipe de resposta rápida agir muito antes dos órgãos falharem. E falar de janela de oportunidade já joga a gente para o maior relógio da UTI, que é o tempo para entrar com o antimicrobiano. Qual que é a regra de ouro agora no documento? A diretriz agora divide isso bem claro pela gravidade. Para quem chega com choque séptico, seja definitivo ou só provável, a recomendação não tem dó. Administração imediata de antibiótico, idealmente em até 1 hora. Em até 1 hora do reconhecimento. Sim. E a fisiopatologia explica o porquê da pressa. No choque séptico, a carga bacteriana cresce exponencialmente. As toxinas causam uma vasoplegia que só é reversível bem no começo. Depois que instalou, já era. Pois é. Cada hora de atraso não é só 1 hora a mais de infecção. É uma amplificação em cascata que destrói o glicocálix do endotélio e a curva de mortalidade dispara de forma mensurável. Tá, mas aqui eu preciso vestir o chapéu de advogada do diabo. E o uso racional de antibióticos? A gente fala tanto de resistência bacteriana, de superbactérias. Se a gente cria uma cultura de atirar primeiro e perguntar depois para qualquer febril, não estamos pavimentando um desastre a longo prazo? Como é que a diretriz equilibra esse desespero para tratar o choque e o cuidado com o nosso arsenal terapêutico? E esse é o ponto mais genial do documento, na minha opinião. Tem uma nuance gigantesca aí. O comitê foi muito cauteloso. Eles restringem essa regra de 1 hora quase que exclusivamente para quem está em choque, que é onde o risco de morte ofusca qualquer outra coisa.
Faz sentido, a pessoa está morrendo ali na sua frente. Exato. Agora, para pacientes com possível sepse, mas que não estão em choque, aí a chave vira. A diretriz sugere a regra das 3 horas. Ah, isso dá um fôlego enorme para a equipe médica investigar. Um respiro fundamental. Eles recomendam um período limitado para uma investigação rápida. O paciente está ruim, está deteriorando, mas a causa pode ser, sei lá, um tromboembolismo pulmonar, uma pancreatite, um infarto. Coisas que mimetizam perfeitamente a sepse. Uhum. A equipe tem até 3 horas para buscar essas alternativas de forma ativa. E se depois dessa avaliação a suspeita de infecção persistir, aí sim entra com os antibióticos. Olha que maravilha. Isso blinda os antibióticos de amplo espectro de serem jogados cegamente num paciente com quadro puramente inflamatório e não infeccioso. Com certeza. E, para reforçar isso, tem uma declaração de boa prática fortíssima sobre coletar hemocultura sempre antes da primeira dose do antibiótico, desde que não atrase o cuidado crítico, claro. E o descalonamento? Super enfatizado. Tem recomendação incisiva para reavaliação diária visando o descalonamento. Começa amplo, mas foque e estreito o alvo assim que tiver a evolução clínica e a microbiologia na mão. E tem outro detalhe fascinante sobre essa gestão de tempo. Uma nova recomendação condicional sobre o ambiente pré-hospitalar. O que eles propõem para a ambulância? A diretriz sugere iniciar um antibiótico ainda na ambulância ou no voo aeromédico se o caso for de choque séptico provável e o tempo até o hospital for passar de 60 minutos. Caramba! Isso exige um nível de treinamento das equipes de resgate e uma integração com o hospital que, vamos combinar, é um desafio logístico colossal. Sem dúvida. Mas a ciência mostra que salva vidas. Bom, mudando agora para o suporte aos órgãos, que é o pilar da UTI, a ressuscitação hemodinâmica. Historicamente, o mantra era encharcar o paciente com fluido, clarear o lactato a qualquer custo, e a gente olhava muito para a pressão venosa central, né, a PVC. Qual é o paradigma atual de reposição? E já começando pelo básico, ainda tem espaço para o soro fisiológico a 0,9%? Olha, a diretriz consolida uma mudança pesada aqui. A recomendação clara é usar cristalóides balanceados no lugar do soro fisiológico normal para essa ressuscitação inicial. Por causa do cloreto. Exatamente. O problema do soro fisiológico é a altíssima concentração de cloreto. Quando você infunde litros disso, causa uma acidose metabólica hiperclorêmica. E isso não é só um número feio no exame de sangue. Não, de jeito nenhum. Essa acidose induz uma vasoconstrição nas artérias renais. Isso pode simplesmente precipitar ou piorar muito a lesão renal aguda no paciente que já está séptico. Os balanceados, tipo Ringer lactato ou Plasma Light, têm eletrólitos muito mais parecidos com o nosso plasma. Mitigam isso. E sobre a forma de medir se o paciente precisa de mais fluido? O texto bate na tecla de abandonar a medida estática e focar nas dinâmicas. Bate forte nessa tecla. Eles sugerem guiar tudo por medidas dinâmicas de fluido-responsividade, tipo elevação passiva de pernas, variação de volume sistólico na ventilação. Para responder aquela velha pergunta, se eu der água para esse coração, ele bomba para frente ou acumula no pulmão? Isso. A gente não quer paciente encharcado. Mas olha, o grande marco mesmo dessa sessão que deu o que falar quando as diretrizes saíram foi a incorporação sistemática dos resultados de um trial chamado Andrômeda Shock 2. Tá, esse é um estudo famoso que colocou o tempo de enchimento capilar de volta aos holofotes, né? Ele mesmo. Mas me ajuda a destrinchar a mecânica disso. Por que a gente deveria ficar apertando a ponta do dedo do paciente quando ele está lotado de linha invasiva, com catéter na radial, dando a pressão arterial média cravada a cada batimento? A macrohemodinâmica não resolve. Então, o tempo de enchimento capilar revela exatamente o que o catéter arterial muitas vezes esconde. Imagina um sistema circulatório como o sistema de água de uma metrópole. A pressão arterial média, a PAN, é a pressão lá na grande represa central e nas tubulações principais. Tá, se a PAN tá 65, a pressão central tá ok. Isso. Mas no choque séptico, os microvasos podem sofrer com microtromboses ou espasmos induzidos por doses cavalares de vasopressores. O corpo simplesmente sacrifica a periferia para tentar manter o sangue nos órgãos nobres. Ah, entendi a analogia. A represa tem pressão, a água está saindo,
mas as tubulações dos bairros periféricos estão bloqueadas. A torneira lá da ponta está seca. Perfeita conexão. O leito capilar periférico é esse bairro distante. Apertar o dedo ou usar uma lâmina de vidro para ver a cor voltando mede a perfusão microcirculatória direto na fonte. O Andromeda Shock 2 randomizou uma galera enorme e mostrou que focar em normalizar o tempo de enchimento capilar deu resultados muito melhores do que só focar em baixar o lactato. Eles tiveram um win ratio de 1,16, não foi? Exato, 1,16. Quer dizer que quem foi guiado pelo capilar morreu menos, precisou de menos tempo de suporte à vida e foi de alta mais cedo. É o retorno da clínica clássica, né? Sem tecnologia espacial, só o exame físico bem feito na beira do leito. E isso casa muito com uma frase super forte do documento. A sepse é um diagnóstico clínico. O recado é super claro. Não tem biomarcador mágico que substitua o julgamento humano. A diretriz, inclusive, alerta contra usar o lactato como se ele fosse um tirano absoluto. Tem que baixar o lactato, mas com calma. Tem que monitorar e tentar baixar sim. Mas tentar clarear o lactato afogando o paciente em litros de soro, ignorando a clínica de sobrecarga, é pedir para causar um edema agudo de pulmão e, se a perfusão não melhora e a pressão não sobe com os fluidos iniciais, a noradrenalina continua firme como primeira linha e entra com vasopressina cedo se a nora começar a subir demais. Perfeito. Vamos projetar agora um cenário de sucesso. A gente estabilizou a pressão com a nora, o antibiótico certo entrou na primeira hora, o cirurgião drenou o foco infeccioso, o lactato caiu, a perfusão capilar tá linda, o paciente finalmente ganha alta da UTI. Tradicionalmente, esse é o momento do high five, fecha o prontuário e qual é a próxima admissão? Mas o documento de 2026 gasta um tempo enorme avisando que o jogo está longe de acabar. O foco agora é a sobrevivência a longo prazo. E isso mostra um amadurecimento impressionante da nossa especialidade. O comitê reconhece que salvar a vida no momento agudo é só fase 1. Preservar a funcionalidade e devolver a qualidade de vida é a nova fronteira real da terapia intensiva. Porque a mortalidade depois da alta hospitalar por sepse ainda é assustadora, né? Assustadoramente alta. E muito disso vem da síndrome pós-cuidados intensivos, a famosa PICS. Para quem está acompanhando a gente e que talvez atenda esse paciente no ambulatório depois, como que essa síndrome aparece na prática? E o que a diretriz recomenda para mitigar esse impacto? A PICS ataca em 3 grandes frentes: a física, a cognitiva e a psiquiátrica. No físico, o paciente sai com polineuropatias, com miopatia da UTI, perde muita força muscular. Às vezes nem consegue pentear o cabelo ou levantar de uma cadeira. Exato, é devastador. No cognitivo, tem déficit de memória, falta de foco, que muitas vezes é sequela de delírio severo ou da neuroinflamação. E na parte psiquiátrica, as taxas de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático são enormes. E não só no paciente, nos cuidadores familiares também. Tá, e como o hospital estrutura essa transição para não deixar o paciente cair num abismo depois da alta? Tem declarações fortes de boas práticas sobre isso. A primeira barreira é a reconciliação medicamentosa rigorosa, de preferência feita por um farmacêutico clínico. Nossa, essencial. O que tem de paciente indo para casa com remédio de UTI? É muito comum. O cara recebe alta tomando antipsicótico, que começou no caos do delírio, ou inibidor de bomba de próton sem indicação de longo prazo. Além de limpar a prescrição, a diretriz manda encaminhar para a reabilitação física intensiva, principalmente quem ficou mais de 48 horas no respirador, e garantir suporte de saúde mental. Enxergar o indivíduo que precisa voltar para a sociedade, né? Para o trabalho, para a família. É uma mudança total de paradigma. Mas olha, qualquer documento dessa magnitude, que tenta cobrir desde a admissão até meses depois da alta, vai esbarrar nos limites da ciência atual. Onde é que estão as principais zonas cinzentas desse guideline, onde a gente ainda está patinando? Tem várias áreas assim. No diagnóstico, por exemplo, a gente ouve muito sobre os testes rápidos de resposta do hospedeiro, ou aqueles perfis transcriptômicos que leem a expressão genética na hora, mas o comitê achou que ainda falta evidência robusta para recomendar isso fora da pesquisa acadêmica. Ainda é promessa, então. E na terapia? Na terapia, alguns adjuntos que já foram a grande moda, tipo altas doses de vitamina C na veia,
ganharam recomendação contrária formal. E as técnicas de purificação sanguínea extracorpórea continuam como área de investigação, mas sem força estatística para uso rotineiro. E, lendo o material, me chamou muita atenção um alerta que eles fazem sobre uma tecnologia super básica, algo que a gente põe no dedo do paciente no automático todo santo dia: o oxímetro de pulso. Tem um espaço todo dedicado para falar das falhas dele. Isso é fascinante e super preocupante. É uma limitação tecnológica que mexe direto na beira do leito. A oximetria de pulso, que dá aquele númerozinho da saturação periférica, a SpO2, ela perde muita precisão quando o paciente está em choque. Por conta da vasoconstrição que a gente comentou antes. Isso, o sangue some da ponta do dedo. Mas não é só isso. A diretriz destaca que esses aparelhos são bem menos precisos em pacientes com tons de pele mais escuro. A física óptica, a luzinha que lê através da pele, foi calibrada historicamente usando bancos de dados de populações de pele clara. Caramba. Ou seja, num cenário de hipoxemia oculta, o oxímetro pode mostrar um 95% lá, falsamente tranquilo, no paciente negro, enquanto o paciente está desaturando de verdade. Exato. É um viés tecnológico estrutural seríssimo. A recomendação do painel é claríssima. No estado crítico, a gasometria arterial continua sendo padrão ouro absoluto para ver oxigenação de verdade. Muito importante esse alerta. Outro ponto da diretriz que entra numa seara ética super complexa da rotina envolve as decisões de suporte de vida. Eles mencionam os Time Limited Trials, os TLTs, né? Os ensaios com tempo limitado. E o mais curioso é que eles admitem que não tem evidência grade estruturada o suficiente para recomendar isso em toda a UTI. Os TLT são aqueles acordos colaborativos estruturados entre a equipe e a família, sabe? Tipo, vamos tentar de tudo por 3 dias e ver o que acontece. Bem por aí. Fica combinado que a terapia máxima vai ser oferecida por, digamos, 72 horas. Se não tiver melhora objetiva nesse prazo, o foco do cuidado muda. Sai da intenção de curar e vai para o suporte estrito de conforto paliativo. E é muito difícil fazer uma recomendação forte pelo GRADE porque desenhar um ensaio clínico randomizado sobre decisão de fim de vida, envolvendo luto e família, esbarra num milhão de barreiras éticas e metodológicas. O que faz o dado do que eles trazem ser ainda mais chocante. Mesmo sem essa evidência formal para carimbar uma regra, a própria pesquisa do comitê mostrou que mais de 64% dos especialistas do painel usam o ensaio de tempo limitado na rotina deles. É o choque clássico entre a estatística fria e a vida real na beira do leito da UTI. A prática tem que avançar onde o ensaio randomizado ainda não chegou. Eles, inclusive, colocam que treinar a equipe para ter essa comunicação, para alinhar a expectativa com a família de forma empática, é uma das áreas mais urgentes para pesquisas no futuro. Sensacional. Bom, para a gente amarrar tudo que destrinchamos hoje de forma bem prática, o que quem nos ouve precisa levar amanhã para o plantão baseado na Surviving Sepsis de 2026? Primeiro, a triagem mudou. Deixa o que sofre de lado para a triagem inicial e foca em ferramentas precoces tipo NILS, NILS-2 e SEARS. Perfeito. Segundo, antibiótico. A regra é de acordo com a gravidade. Tem choque, antibiótico na primeira hora. Não tem choque e é suspeita, você tem até 3 horas para investigar bem e evitar dar antimicrobiano à toa, protegendo todo mundo da resistência bacteriana. Exatamente isso. Terceiro, o suporte hemodinâmico não é mais cego e estático. Foca na perfusão dinâmica, capricha no tempo de enchimento capilar e a preferência absoluta para os cristalóides balanceados. E o último ponto, entender que salvar a vida não é o momento da alta, e sim entrar na luta contra a síndrome pós-cuidados intensivos, estruturando a alta com apoio farmacêutico, físico e mental. Uma síntese cirúrgica impecável. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma provocação, que acho que tem tudo a ver com a comunidade do ecossistema digital Medicina do Conhecimento, que é um pessoal que adora inovação. Manda ver, adoro provocações. A gente discutiu agora há pouco como o texto alerta para os vieses e falhas de aparelhos super básicos, tipo oxímetro de pulso, especialmente na questão do tom de pele. E também vimos a diretriz batendo na tecla de que a clínica e o humano avaliando o enchimento capilar superam biomarcadores isolados. Pensando nisso, como é que a nossa especialidade vai auditar essa avalanche de algoritmos de inteligência artificial para prever sepse que estão invadindo os hospitais? Nossa, excelente ponto. Sabe, a maioria desses sistemas foi treinada usando dados do passado, gigantescos bancos de dados dos hospitais.
Mas se a gente acabou de assumir que a nossa oximetria e nossos dados vitais históricos tinham viés de calibração, será que a gente não está só treinando robôs para automatizar e repetir os nossos erros, só que agora numa velocidade bizarra? Caramba, isso dá o que pensar, viu? É um questionamento profundo e super necessário sobre que dados estão alimentando essa revolução tecnológica na qual a gente está querendo confiar de olhos fechados. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado com o que ensina para a máquina. Com certeza. A gente abriu a discussão falando sobre a sinfonia dos alarmes da UTI e aquela ilusão da precisão matemática do corpo. Talvez a maior lição dessas diretrizes de 2026 seja justamente confirmar que os scores, os algoritmos e os monitores são só instrumentos de apoio. O maestro insubstituível dessa orquestra ainda é, e pelo visto vai continuar sendo, o profissional de saúde lá na beira do leito. Aquele que tem o julgamento crítico, o olho clínico afiado para a fisiologia e, acima de tudo, a capacidade de ver o paciente por inteiro. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa nossa análise profunda nas evidências de hoje. Foi excelente, um grande abraço para todo mundo. Continuem desafiando os protocolos, questionando tudo e buscando sempre o melhor cuidado lá na ponta. Até a nossa próxima discussão. E assim a gente fecha mais um plantão de ideias aqui no Medicina do Conhecimento. De verdade, eu espero que esse episódio tenha trazido dicas valiosas para a sua rotina, como trouxe para a minha prática. E antes de você tirar os fones, eu tenho um convite especial para você que ficou comigo até o final. Eu quero muito te ver no nosso grupo VIP de assinantes do blog do Anestesiador. Vai funcionar assim. Agora você vai lá no Instagram, no nosso @Medicina do Conhecimento, vai me mandar um direct dizendo que ouviu esse episódio. Me fala o que você achou, me fala a sua dica, me faz um comentário. E eu vou liberar um mês de acesso totalmente gratuito para você experimentar a nossa comunidade. Combinado? E a nossa conexão não precisa parar por aqui. Dá uma passada no nosso site medicinadoconhecimento.com.br. Sintoniza a nossa rádio web. É ciência, música e informação rolando 24 horas por dia. E o nosso podcast está em todo canto. Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Music. Se tiver na correria, é só pedir: Alexa, toca podcast Medicina do Conhecimento. Seu feedback é o que move esse projeto. Manda sua dúvida, casos da sua rotina ou mesmo sugestões. Vai que o próximo tema já nasce da sua ideia. Se esse episódio te ajudou, joga o link lá no grupo do hospital, deixa o seu like e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado por escutar e lembre-se que aqui compartilhar é multiplicar. Um abraço e até a próxima. Manda aí para o seu amigo que precisa saber mais sobre esse assunto.